Achou que eu tinha sumido, né? Errou! Eu estava aqui quietinha, planejando diversos conteúdos legais para você enfrentar essa quarentena, como esse podcast, no qual os meus aspirantes da comunicação vão debater, entre outras coisas, sobre o principal assunto do momento, o coronavírus. Mas não, por favor, não desligue. Esse podcast não vai ser mais um noticiário cheio de tragédias que causam pânico e fazem você perder noites e mais noites de sono. Mas, muito pelo contrário, aqui você vai entender de fato o que está ocorrendo e vai conseguir até vislumbrar o fim da quarentena. Então, aumenta o volume, porque o nosso podcast já vai começar. Oi, eu sou o Gabriel Bering. E eu sou a Carol Ferraz. No episódio de hoje, conversamos com o Leonardo, fisioterapeuta do Hospital Universitário de Juiz de Fora, e com a Tânia, paciente recuperada da Covid-19, para saber mais sobre a doença a partir da visão de quem trabalha e convive com ela diariamente, fazendo uma retrospectiva sobre episódios semelhantes ao que estamos vivendo no Brasil e no mundo. A gente começa em um passado distante, onde o mundo conheceu sua maior e mais grave pandemia, a peste negra. Essa doença causava inchaços na virilha e axilas, pois afetava o sistema linfático, causando também problemas respiratórios e problemas na circulação sanguínea, além de manchas negras na pele dos infectados, o que deu o nome à doença. Diferente da Covid, que trata-se de um vírus, a peste era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Os principais transmissores da doença eram as pulgas e os piolhos de animais, principalmente de ratos, que picavam as pessoas e as infectavam. Em um estágio mais avançado, a doença começou a ser transmitida pelo ar, através de tosse, espirros e gotículas. Essa doença já havia se manifestado antes, como no Império Bizantino durante o século VI, sendo chamada de peste de Justiniano, mas seu grande foco de disseminação foi no continente europeu, no século XIV, mais precisamente entre os anos de 1345 a 1355, com uma taxa de letalidade de 60%. Calcula-se que 40% da população europeia tenha sido morta pela peste nesse período, aproximadamente 100 milhões de mortos pelo mundo. É interessante fazer alguns paralelos dessa pandemia de séculos atrás com o que estamos passando hoje com a Covid-19. Algumas fontes apontam que a peste chegou na Europa através de mercadores italianos que estavam na China, outro país que já vinha sofrendo com essa doença. A China já possuía uma grande população na época, o que facilitava o alastramento da doença. Outro ponto é a falta de informação. Claro que naquela época não fazia ideia do que se causava a doença ou de como combatê-la. Mas mesmo nos dias atuais, com o avanço que a medicina teve, ainda somos acometidos por doenças tão graves quanto. O que foi o caso da Tânia, que nos contou sua história com a ajuda de seu filho André. Ela começou com sintomas no dia 19 de março, 4 dias após o que a gente acredita que ela foi exposta ao vírus, que foi no aeroporto. E ela teve febre aquele dia, febre leve, e passou no dia seguinte. Ela foi piorando e aí no dia 22 apareceram manchas vermelhas no corpo, que fez com que no dia 23, na segunda-feira, ela procurasse o atendimento médico. Acredito que você já deve ter ouvido alguns comentaristas resgatando uma outra pandemia muito parecida com a que estamos vivendo, a famosa gripe espanhola, que em algum momento você estudou nas aulas de história e achou que isso nunca fosse acontecer com você. Ouvir histórias como a da nossa entrevistada prova que você se enganou, pois está acontecendo. O que podemos fazer é usar o passado para nos orientar, para mostrar com seus erros quais caminhos evitar e quais seguir. Mas se você não foi um bom aluno de história, você deve estar se perguntando: mas o que foi essa tal de gripe espanhola? Eu te ajudo a lembrar. Vamos lá! É importante mencionar que o primeiro caso de gripe espanhola foi registrado em 1918, em plena Guerra Mundial e não na Espanha, como muitos pensam. Ele recebeu esse nome pois foi lá que ocorreram os maiores noticiários, pelo fato da Espanha permanecer neutra, isso é imprensa livre. No Brasil, a gripe chegou em 1919, com um navio que veio da guerra
com vários médicos e soldados infectados que transmitiram o vírus primeiramente em Salvador e Recife e depois no Rio, até se espalhar pelo Brasil. O mundo entrou em pânico e o sistema de saúde em colapso. Mas o que ficou claro é: os países que conseguiram manter o isolamento se curaram mais rápido e foram menos prejudicados. Por isso, se você pode se dar ao luxo de ficar em casa, fique, porque a doença é séria e a situação de quem sofre com a contaminação é preocupante, como nos conta o Dr. Leonardo. Hoje no nosso hospital nós temos pacientes em ventilação mecânica, pacientes sendo acompanhados clinicamente com melhora do caso, pacientes que estão ainda graves, pacientes que precisam de oxigênio suplementar, como eu havia dito. Então, no nosso hospital, os casos têm aumentado gradativamente agora e parece que essa é a expectativa para as cidades do interior, e Juiz de Fora se inclui, que o número de casos aumente, né, a partir desse momento. Parece que em junho que vai ter o pico mesmo em Juiz de Fora, e a gente tem que se preparar para isso, né? Vale também ressaltar que a recuperação da Covid-19 é algo complicado, que requer grande esforço do paciente, tanto durante o tratamento como na recuperação. Então a mãe está no período de convalescência agora, que ela está se recuperando ainda de todo esse tempo no CTI, que ela perdeu muita massa muscular. Estou aguentando ficar sentada agora, porque a dor no corpo é imensa. Ninguém merece sentir uma dor igual a dor do corona. Não consigo ficar em pé, mal consigo comer com a própria mão, estou conseguindo falar. Como tem sido descrito na literatura e também tem sido mostrado nas mídias, né? Os pacientes com confirmação de Covid-19, não a sua maioria, mas casos principalmente de pessoas com doenças crônicas, já previamente diagnosticadas, pessoas com idade aumentada, então mais idosos, pessoas que tenham algum tipo de diminuição da reserva, né, fisiológica, tem evoluído com piora grave dessa oxigenação do organismo, oxigenação do sangue, né, que nutre o organismo, e alguns deles evoluem com necessidade de uso de oxigênio suplementar, que é a oxigenoterapia, e uma parcela ainda menor evolui para a necessidade de uso de ventilação mecânica. Então, um ventilador que vai enviar ar para o pulmão para oxigenar o organismo da pessoa, né? Porque essa pessoa fica com muita falta de ar, fica com sinais de esforço para respirar, e para a proteção desse indivíduo ele é acoplado, né, ao ventilador. Então esses pacientes de fato podem evoluir para uma complicação da doença em relação a essa oxigenação e necessidade de ser acoplado no ventilador mecânico. Até o momento da gravação, temos na cidade de Juiz de Fora um total de 311 contaminados, 17 óbitos e 2.847 casos suspeitos, números que crescem a cada dia, causando preocupação em todos, ainda mais porque com a evolução da contaminação fica cada vez mais dispersas informações sobre a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as orientações são para o uso de máscara ao sair de casa, manter uma distância de ao menos 1,5 m de outras pessoas e, principalmente, de não formar aglomerações. Embora alguns governantes sejam contra o isolamento, vemos que países que seguiram adequadamente as recomendações já começam a voltar à sua normalidade. Toda notícia que já ouvimos sobre a Covid não se compara ao estado real que nos encontramos. Aí chegou lá no João Penido, o que o médico que te atendeu falou? Se eu queria sentir dor ou se eu queria ser entubada e voltar daí a 10 dias. Aí eu falei que eu queria ser entubada e voltar daí a 10 dias, que eu não queria sentir dor nenhuma, que eu não estava aguentando. E o que você tinha ouvido falar do vírus? Que era um vírus muito forte, só que eu não imaginei que ele ia se espalhar tão rápido.
Na verdade, esta já é a segunda vez que nossa geração enfrenta uma pandemia. Indo para o passado não muito distante da nossa atualidade, aconteceu a primeira do século XXI. Para entender como tudo aconteceu, vamos voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente em abril de 2009. O surto de uma doença que até então tinha sintomas parecidos com o de uma gripe comum se alastrou pelo mundo todo, chegando a mais de 120 países em uma grande velocidade. A H1N1, conhecida também como gripe suína, teve uma evolução de contágio muito grande, sendo declarado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de junho do mesmo ano a situação de pandemia. Assim como a Covid-19, a H1N1 era transmitida por tosse e espirros no contato com uma pessoa infectada. Apesar da transmissão ser a mesma, esse vírus era bem menos transmissível do que o vírus que enfrentamos atualmente. Até porque um dos fatores que não tornou altamente letal foi a existência de outras vacinas contra a influenza, o que não é o caso do corona. A gripe causou cerca de 18 mil mortes no total, sendo 2.098 no Brasil. O surto foi anunciado como encerrado 14 meses depois de seu início, sendo este um fato que nos deixa um pouquinho preocupados em relação ao encerramento da crise que vivemos nos dias de hoje, derrubando a hipótese de algumas pessoas que daqui a 15 dias ou um mês teremos nossa vida normal novamente. Mas calma, não se preocupe. Assim como contra o H1N1, temos um importante aliado nessa missão, a saúde pública. O atendimento que eu recebi no João Penido foi de excelente qualidade, tá? Eu não tenho nada a reclamar. As meninas da enfermagem eram muito atenciosas, assim como os médicos, fisioterapeutas, tudo muito bem feito. Não tenho nada a reclamar do SUS. Defender a pesquisa e a manutenção da saúde pública é uma grande arma para vencermos a Covid-19. Diariamente, profissionais da área têm lutado uma verdadeira guerra contra a doença, o que provavelmente vai ser a maior de suas carreiras. Bom, eu trabalho em um hospital há poucos anos e eu tenho colegas que trabalham já há mais anos em setores como CTI, em setores de alta complexidade, né? E nenhum deles, pelo menos, relatou até o momento, e eu também compartilho, né, dessa visão de ter passado por algo semelhante, né, com esse nível de preocupação, com esse nível de sofrimento psicológico, com essa grandeza em relação ao número de pacientes que têm chegado e a gravidade que eles têm chegado, né? Então, muito nos preocupa sobre essa gravidade dos pacientes, casos novos que aparecem, falta de alinhamento na literatura científica para as melhores condutas que devem ser estabelecidas para esses pacientes. O risco de infecção da equipe de saúde é uma preocupação gigante, porque o controle, né, de infecção é muito grande, então a gente precisa estar o tempo todo em estado de alerta para tomar cuidado em relação à paramentação e desparamentação e para não se infectar, né, porque a gente precisa se manter enquanto equipe ali para poder ajudar as outras pessoas, né? Nosso quantitativo é limitado de profissionais e a gente precisa se preservar para que continue trabalhando, né? E a gente conta com você, Leonardo, e com todos os médicos, enfermeiros e pesquisadores, para que cada vez mais possamos encontrar novas pessoas como a Tânia, com histórias de força e superação. E você trate de ficar em casa, ok? Eu estou aqui no YouTube cheio de vídeos com matérias ótimas para você assistir durante essa quarentena, sem falar no que eu estarei produzindo de novo para você. Quanto mais distante ficarmos, mais rápido poderemos estar juntos de novo. O episódio de hoje contou com a produção de Bereno Castro, Gabriel Bering, Carol Ferraz, Laura Carvalho e Wesley Pereira. Apresentação de Gabriel Bering e Carol Ferraz. Editado por Júlia Paz.